Urubu subiu a serra com fama de dançador. Urubu subiu a serra com fama de dançador. Urubu chegou na sala, tirou pala e não dançou. Urubu chegou na sala, tirou pala e não dançou. Dança urubu, não sei dançar e dança urubu, não sei dançar. Minha mãe era Maria, o meu pai o Miguelão. Minha mãe era Maria e o meu pai o Miguelão. Esse é o grilo seco e eu sou testa de lampião. Esse é o grilo seco e eu sou testa de lampião. Dança urubu, não sei dançar e dança urubu, não sei dançar. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa roda de conversa, que é a proposta que eu trago aqui para o curso de Educadores e Educadoras Caboclas. É uma honra poder compartilhar com vocês e construir com vocês um pouquinho de conhecimento relacionado à tradição oral, arte e cultura, com foco nessa relação da identidade, do fortalecimento da identidade cabocla nesse território do contestado. Agora, depois dessa cantiga inicial, essa cantiga inicial aqui é uma chegança, como a gente chama, é uma chegança que eu fiz sem o instrumento musical, em função da questão da gravação, mas é uma cantiga que eu aprendi com o Grilo Seco, com o Adilson Freitas, que aprendeu com o pai dele, que é o seu Miguel Antunes de Freitas, o mestre Mimi. Então, eu faço referência a eles com os quais eu aprendi essa canção. E agora eu peço licença a todos e a todas para fazer uma saudação, uma vinculação à minha ancestralidade, uma saudação em forma de bênção. Essa bênção ela não tem um caráter religioso, mas tem um caráter de vinculação com a minha própria história, com a minha história de vida e com a história dos meus ancestrais. Então, nesse momento, eu peço a bênção à minha avó, a minha avó paterna, Isaura de Souza Oliveira, que é lá da região do Mato Escuro, do Cerro Alto, no município, atual município de Palmeira. Peço a bênção também à Bilata, que é uma prima da avó, que morava com ela há muito tempo. As duas fizeram parte do meu convívio quando criança durante muitos anos, quando eu ia passar alguns momentos no sítio, que não eram momentos que eu estava estudando. E também eu peço a bênção e peço licença para começar a falar do assunto a aqueles que eu considero encantados do território do contestado. Então, eu peço a bênção a José Maria, eu peço a bênção a Maria Rosa, a Chica Pelega e a São João Maria, que eles possam nos alumiar e que eles possam guiar os nossos caminhos a partir de agora, nessa prosa que a gente está tendo nessa roda de conversa. E também eu convido a vocês, a todos vocês que estão assistindo nesse momento, que façam agora um momento de conexão com a sua própria ancestralidade. Esse momento é o momento que vocês vão parar, a gente vai parar juntos, eu estou aqui, todo mundo vai parar, vai focar nossa atenção nesse momento, é um momento fundamental e fundante dessa nossa atividade. Então, a proposta é que fechem os olhos, podem colocar a mão assim em cima do peito, respirem fundo. E agora mentalizem, não precisa falar, mas mentalizem e peçam licença, peçam a bênção a pessoas que fazem parte da sua história, da sua ancestralidade. A pessoas, a encantados, a encantadas, a elementos da natureza. O importante é que tenha uma vinculação genuína, uma vinculação autêntica com a sua pessoa, com você, com a sua história. A gente respira fundo mais uma vez. E agora a gente segue. Eu quero chamar a atenção para vocês de que esse primeiro momento até agora, e também esse cenário no qual eu estou inserido, eu chamo a atenção aqui ao meu fundo à direita, que eu tenho aqui em São João Maria, uma peneira de taquara,
uma vela, um Zé Pilintra, uma água, um pedaço de madeira, todos eles fazem parte da minha ancestralidade, da minha história. Então, também, se vocês tiverem aí perto algum objeto que faça parte da história de vocês, então que vocês possam ficar com ele perto, que vocês possam ficar compartilhando essa energia, porque isso é muito importante para o fortalecimento da nossa identidade e tem muito a ver com aquilo que a gente vai trabalhar aqui hoje. Para fazer uma breve explicação, a peneira faz referência a um mestre muito querido, que é o seu Sebastião Oliveira, o seu Sebastião dos Balaios, que infelizmente nos deixou na Covid. Essa peneira eu não tenho nem certeza se é dele, mas é do tempo que ele fazia muita peneira aqui no município de Lages, em alguns projetos. Eu tenho várias outras peneiras dele, mas essa aqui eu gosto muito. Talvez até nem tenha sido ele que tenha feito ela, tenha trançado ela, mas é a ele quem eu referencio. Ali tem uma imagem de São João Maria, essa imagem eu uso no espetáculo Encantados. Ali tem o Zé Pilintra, ele é um caboclo da Umbanda, ele foi dado para minha avó, para minha mãe e da minha mãe para mim, que tem relação com a história do meu nascimento. Aqui também tem uma água, essa água, ela é uma água benta, é uma água que é benzida num terreiro lá em Itajaí, que a gente usou muitos anos no espetáculo Recomendação das Almas. Para vocês terem uma ideia, esse espetáculo terminou de ser apresentado, deixou de ser apresentado em 2009, mais ou menos. De lá para cá, a água fica aqui sempre comigo. Tem uma vela, que é uma vela da escuridão, foi apreendida ao seu feitio ali com o pessoal do Campo Belo do Sul, vinculado ao grupo de Recomenda das Almas do seu Moisés Oliveira, o seu Laranjeira. E tem também aquela madeira sobre a qual a vela está colocada. Essa madeira ela é de um cruzeiro santo, é uma cruz de São João Maria, do pozinho de São João Maria, ali de Campo Belo. Esse pedaço da cruz de São João Maria, o seu Moisés também deu de presente para mim. Então, eu deixo aqui porque tudo isso faz parte muito importante de quem eu sou e da minha ancestralidade, da minha identidade, portanto. Então, a nossa proposta é trabalhar a tradição oral e a arte e cultura nesse contexto da identidade caboclo e no território do contestado. Tudo que a gente fez até o presente momento já é o início do nosso caminho pedagógico, porque esse conhecimento ele precisa passar pelo nosso corpo, ele precisa ser experienciado e vivenciado. Então, as atividades são todas vivenciais. E a proposta é que vocês também experienciem, dentro das possibilidades que existem nessa comunicação virtual, no fato dessa reunião ser assíncrona, mas quando assistirem, que consigam ter a atenção plena e consigam experienciar, se abrir para essa experiência, esse diálogo, que muito tem a ver com a nossa história e com a nossa identidade. Com a nossa história, quando eu digo, é com a nossa ancestralidade, não aquela história oficial que a gente aprende ou vê muito nos livros. A gente está falando sempre da nossa ancestralidade. Eu sou o Gilson Máximo de Oliveira, sou filho de São Francisco e da Dona Maria. Eu sou aqui da região de Lages, moro no município de Lages. A minha família paterna é ali da região da Palmeira, a minha família materna é ali da região da Bocaina do Sul, ali na Serra da Caneleira, na Quimeira. A família do pai é ali no Mato Escuro, no Cerro Alto. E dessa mistura é que eu me originei dentro do seio dessa família. E essa família é uma família de pequenos agricultores e agricultoras, lá na sua origem. Hoje eu já não estou mais no interior, a família já não está mais no interior, mas são de origem cabocla, no sentido do grupo social, do grupo étnico-social. Somos brancos, mas com várias transversalidades étnicas, com indígenas, com negros e negras, como é bastante comum no nosso território, e me identifico, né? Sou um caboclo daquilo que o professor Geraldo Locks poderia chamar de, falecido Geraldo Locks, poderia chamar um caboclo que já mora mais na cidade, que já passa pelo processo de transição. A gente vai falar um pouquinho mais disso também nessa nossa roda de conversa, nesse nosso diálogo. A proposta hoje aqui é a gente abordar essas temáticas, a temática da tradição oral, a sua relação com a cultura, com a arte. Então, sobre isso, vamos trabalhar alguns conceitos, e esses conceitos todos
são temáticas que eu trabalho na minha trajetória profissional, artística, junto com a Associação Cultural Mata Quiterane. A Associação Mata Quiterane é uma instituição de finalidade cultural, que ela tem por objetivo, por missão, na verdade, a defesa e o fortalecimento da identidade cultural cabocla. A gente existe há 23 anos trabalhando com diversos projetos, então esse aprendizado dessa forma de trabalho com a cultura cabocla, eu trago dessa relação com a Associação Mata Quiterane. Então, a gente vai trabalhar em cima dessas questões que foram vivenciadas com a Mata Quiterane e dentro de um contexto, de um escopo de trabalho da pedagogia griot. Pedagogia griot é uma das metodologias que nós mais utilizamos no que tange a trabalhar com tradição oral, a estar presente nesses ambientes de tradição oral, de saberes e fazeres, do convívio de mestres e mestras de tradição oral, e de que maneira que a gente consegue, com esse conteúdo, com esse saber, poder levá-lo e dar voz a essas pessoas em outros espaços, o espaço da escola, que é um espaço formal, outros espaços sociais por meio de trabalhos artísticos e também o fortalecimento desses saberes e fazeres nas próprias comunidades. Então, esse é um pouco o resumo, o apanhado do que nós vamos fazer aqui hoje. Reitero novamente que, desde quando eu comecei lá na cantiga da dança do urubu, todo esse processo é um processo que é vivencial, um processo que tem base fundante na tradição oral, e a partir dele a gente vai constituindo, criando saberes a partir dessa experiência vivida. Então, para dar sequência à nossa atividade, falando rapidamente daquilo que é importante no trabalho da Mata Quiterane para o nosso tema da reunião, nós trabalhamos desde 2001, começamos a trabalhar visitando aqui os interiores do município de Lages, junto com o professor Geraldo Lopes. Infelizmente faleceu ano passado, o professor Geraldo Lopes, ele foi padre, então nessa época ele era religioso, e nós o acompanhamos na região mais ou menos do sudoeste de Lages, a região do Salto do Caveiras, né? Região do Salto, como a gente conhece aqui, Santa Terezinha do Salto, 18 igrejas, 18 pequenas comunidades, onde nós visitávamos, ele fazia lá as suas obrigações religiosas, tinha missa, tinha culto, enfim, e nós trabalhávamos muito no aprender com as comunidades, né? Aprender suas narrativas, seus saberes, seus fazeres. Então, nós entramos em contato direto com a tradição oral, e de lá que a gente se descobriu, né, para nós, né, conseguiu chegar na recomendação das almas, né? E se descobre no sentido da identidade cultural. Nos reconhecemos e nos descobrimos caboclos e caboclas nesse período, nesse convívio que a gente começa a entender que nós fazemos parte desse grande grupo dessa social que são os caboclos que ocupam todo esse território do Planalto Catarinense. Então, esse primeiro momento, ele marca um pontapé inicial e o primeiro contato com a recomendação das almas, como eu falei para vocês. A recomendação das almas é um dos principais ritos da religiosidade cabocla que acontece em todo esse território do contestado. Nós trabalhamos com recomendação das almas desde 2008, 2009, acompanhando os grupos, vivenciando as recomendas ano a ano, fazendo alguns registros, sobretudo apoiando os grupos e criando espaços de reconhecimento político, econômico e social para que esses grupos possam falar por si mesmos, que é super importante, que é necessário, que é o fundamental, falar daquilo que eles são, que eles fazem, mostrar o que eles fazem e também se encontrar. Esses encontros dos grupos começaram a ser proporcionados pelas atividades que nós realizávamos e realizamos até hoje, e desses encontros surge um fortalecimento desses grupos. Um outro projeto, uma outra atividade que a gente faz, que começou com um projeto, mas que hoje faz parte dessa nossa atividade de articulação comunitária, é a nossa vivência com povos de terreiro de Lages. Desde trabalhar com mapeamento, trabalhar com comunicação,
trabalhar agora com patrimônio imaterial, com registro de patrimônio desses grupos. A gente trabalha isso há muitos anos aqui num projeto chamado Que Terreiro é Esse? E também, por fim, um outro projeto que é muito importante para a gente citar, um outro momento, que a gente vai falar disso, inclusive, mais para frente, é o nosso levantamento dos posis de São João Maria, aqui nos municípios de Campo Belo do Sul, Capão Alto, São José do Cerrito e Cerro Negro. Então, nós temos um trabalho que também vem desde 2015 de trabalhar um rumo, um caminho de São João Maria, e esse caminho nos levou aos posinhos de São João Maria, a identificação desses posinhos e a constituição de um mapa pictórico sempre alicerçado nos saberes de tradição oral de mestres e mestras aqui no território. Então, falei rapidamente daquilo que a gente, de algumas bases, que inclusive serão referenciais para a tarefa e para estudo a posteriori, e queria tratar do assunto tradição oral, né? Falei várias vezes de tradição oral, mas o que é a tradição oral do nosso ponto de vista e como a gente trabalha nela, né? E para falar de tradição oral, eu preciso falar da pedagogia griot. Nesse período que a gente vem trabalhando com caboclos e caboclas, com essa nossa comunidade cabocla, aqui nessa região mais do Planalto Sul, nós aprendemos nessas nossas andanças, entramos em contato e começamos a fazer parte desse movimento da pedagogia griot. A pedagogia griot, ela é um movimento pedagógico, um movimento educacional, que surge lá em Lençóis, município de Lençóis, na Bahia, e ele foi criado, ele foi parido, né, a parteira pedagógica, como ela gosta de falar, foi a Lilian Pacheco, e a coautoria é do Márcio Caires. Eles são companheiros de vida e companheiros na Associação Grãos e Luz e Griot, e eles trabalham essa pedagogia griot, que é uma pedagogia que se propõe a trabalhar o fortalecimento e a expressão da identidade cultural de grupos étnicos brasileiros, trabalhar os rituais de vínculos, o reconhecimento dos saberes de tradição oral e a valorização e a centralidade na vida. Em síntese, é isso que a pedagogia griot trabalha. Um dos referenciais teóricos vai ser os textos da Lilian Pacheco, para conceituar isso de maneira mais formal, mas, sobretudo, a pedagogia griot é uma forma de trabalhar o saber de tradição oral, o saber das comunidades de tradição oral, de mestres e mestras, em relação, em diálogo com ambientes formais, e no caso específico da pedagogia griot, com a escola. E de que maneira que a gente trabalha esse diálogo do saber informal com o saber formal, de trabalha esse reconhecimento dos saberes de tradição oral como saberes sofisticados, como saberes civilizatórios, e de que maneira que isso dialoga com os saberes formalizados dentro da escola. Então, a pedagogia griot se propõe a trabalhar esse escopo de atividades. De que maneira que você trabalha isso? Tem vários referenciais, referencial da educação biocêntrica, da dona Fátima Freire, da dona Ruth Cavalcante, com o Rolando Toro. Tem um referencial na educação que marca o corpo, da dona Fátima Freire, que acabei de citar. Tem relação com a educação dialógica de Paulo Freire, da Ruth Cavalcante, do César Wagner. Então, ela tem um conjunto de referenciais que ela vai tratar para que consiga desenvolver as ferramentas pedagógicas e metodológicas necessárias para fazer esse diálogo do saber informal com o saber formal. E, nesse sentido, o coração da pedagogia griot, ele está calcado no saber de tradição oral. Quando eu falo da tradição oral, eu estou falando daquele tipo de sabedoria, daquele tipo de conhecimento que ele está em comunidades tradicionais, ele está sendo vivenciado, ele está sendo desenvolvido, feito, refeito, repetido, ressignificado no cotidiano, porque ele diz respeito a práticas, a saberes, fazeres, formas de expressão, espaços sagrados, e ele sempre tem a vinculação por meio da oralidade, ou seja, ele não é um saber que ele é escrito, e a sua forma de transmissão também não é a forma escrita. A forma escrita é uma maneira de registro, em determinados casos.
Mas o saber de tradição oral, ele é experienciado, ele é vivido, ele é corporificado. A maneira de entrarmos em contato, de fato, com o saber oral, de forma íntegra, né, de dentro e não de fora, é vivenciarmos, é aprendermos com mestres e mestras de tradição oral. Então, é nesse sentido que eu me coloco, e a pedagogia griot cria esse espaço do educadora griot, ou do griot e da griot aprendiz, que é aquele que aprende a partir da vivência o que é e como transmitir esses conhecimentos da tradição oral. E aí, quando eu falo em tradição oral, para fazer um fechamento desse conceito, eu estou tratando desses saberes e não estou tratando do ponto de vista do que a gente conhece como cultura popular. Então, aqui cabe uma diferenciação, porque a cultura popular ela pode ser uma autodeclaração de diversos povos e etnias e grupos socioculturais, e cada grupo se define da maneira como quer. Agora, nós, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da Mata Quiterânea, do meu ponto de vista, calcados na pedagogia griot, a gente não usa muito, não usa esse termo, porque a cultura popular acaba sendo filha desse discurso que é um discurso conservador, um discurso da educação formal, e é um discurso de que tenta estabelecer uma dicotomia entre o que é erudito e o que é popular, considerando que o que é erudito é cultura ou é alta cultura, portanto, com maior valor cultural, e o que é popular é pitoresco, é folclórico, é do passado e, no máximo, merece ser resgatado, entre aspas, mas que não tem o mesmo valor que o conhecimento da cultura erudita. Então, a gente trabalha na perspectiva do saber de tradição oral. A tradição oral que é viva, que é pulsante, que ela está sendo vivenciada nos coletivos, nas comunidades, no dia a dia, ela passa de geração a geração e ela é muito sofisticada, ela tem uma inteligência própria, ela tem uma sabedoria própria que ela precisa ser cada vez mais experienciada, vivenciada, ela precisa ser recuperada dentro da nossa própria ancestralidade, porque ao longo do tempo ela vem sendo sistematicamente negada, justamente por ser considerado um saber menor. Então, aí, de forma objetiva, fazendo um recorte para o território do contestado, a gente percebe isso de maneira muito evidente. Ou seja, uma maneira de entender a cultura e os conhecimentos das comunidades tradicionais do território do contestado como algo do ponto de vista folclórico ou popular, nesse sentido que eu acabei de colocar, ou não, ou considerá-las de fato como algo vivo, como algo pulsante e que faz parte da nossa identidade. Ao longo do tempo, é muito comum o discurso de que essa cultura, ela, por ser menor, ela acaba sendo relegada. E nós mesmos acabamos, por vezes, de nos referir a isso como o outro, como eles, como isso aconteceu naquele tempo, como foi assim, quando ao contrário é assim, a cultura ela é dinâmica, ela vai se transformando, ela está presente nesse momento, ela está sendo repassada de geração em geração, só que ela não tem o seu papel político, econômico e social devidamente colocado a partir das ações, sejam dos artistas, sejam dos educadores, seja especialmente do poder público, seja da academia. Então, nós trabalhamos nesse outro sentido, no sentido oposto, desse reconhecimento do lugar social do mestre e da mestra, e de que maneira que nós conseguimos ajudar nos mecanismos de fortalecimento e de transmissão desses saberes. Então, eu falei um pouquinho da pedagogia griot, falei um pouquinho da tradição oral e falar um pouquinho rapidamente da identidade cabocla. E passando da identidade cabocla, a gente já entra especificamente numa temática de o que nós vamos fazer, de que maneira nós vamos desenvolver uma atividade daqui para frente. Então, como eu falei lá no início, nós trabalhamos com a identidade cultural cabocla. Nossos referenciais, aí tratando de referenciais teóricos, nós, quando começamos,
trabalhamos com a professora antropóloga doutora Tânia Welter, com o doutor Pedro Martins, né? Ambos são companheiros de vida também e trabalham muito essa questão da cultura cabocla, e com o professor Geraldo Lopes. E aí a gente se depara um pouco com esse conceito, que eu quero brevemente também levantar aqui para vocês, do que é uma identidade cabocla. Quem é o caboclo, quem é a cabocla que vive nesse território? De que maneira que a gente consegue estabelecer um recorte para entender quem está dentro da cultura cabocla? Então, grosso modo, eu trago para vocês duas perspectivas, a perspectiva do professor Geraldo Lopes, que ele vai trabalhar do ponto de vista dos elementos da cultura. O caboclo e a cabocla é aquele que acaba comungando de práticas socioculturais em comum dentro desse território, e às vezes até longe desse território, mas por fazer parte dele em algum momento, por fazer referência a ele, acabam continuando a exercer essas práticas socioculturais. Então, aí você tem as relações de compadrio, o hábito de tomar o chimarrão, a crença em São João Maria, a crença no Exército Encantado de São Sebastião, a própria recomendação das almas. Então, nós temos diversos elementos que nos quais nos auto-reconhecemos dentro da cultura cabocla. O professor Pedro Martins vai trabalhar isso do ponto de vista, também de outros dois pontos de vista. O professor Geraldo Lopes trabalha do ponto de vista cultural, o professor Pedro Martins vai trabalhar do ponto de vista antropológico, que tem a questão realmente do elemento étnico-racial, né, de pessoas que são de comunidades indígenas, pessoas que são afro-brasileiras, e essa mistura que é o mais clássico que aparece nessa literatura antropológica, né, do caboclo, do cafuso, como a mistura dos povos, mas também além desse ponto de vista antropológico, do ponto de vista social daqueles que ocupam determinado território e que nesse determinado território eles estão sempre do ponto de vista social e econômico alijados dos processos, inclusive, de desenvolvimento econômico do território. Ocupam as periferias, aí tem uma inter-relação, né? A cor da pele mais escura, sendo descendentes de negros e indígenas, já existe um apartamento social, já existe um preconceito, um racismo que acontece junto desses processos, então acabam ocupando regiões mais periféricas de municípios, acabam migrando para grandes centros, como, por exemplo, Florianópolis, e ocupando áreas que também são áreas periféricas, né? É uma realidade de Florianópolis com grande ocupação de pessoas vindo do território do contestado em regiões periféricas de Florianópolis, e isso acaba os identificando nesse escopo de caboclos e caboclas. Existem diversas outras discussões, outros autores e autores que trabalham dentro desse aspecto da cultura cabocla. Acho importante que eles sejam lidos, que sejam refletidos. Agora, do ponto de vista do nosso diálogo aqui, eu fico com essas duas referências, com esses dois autores, que para nós são importantes para entendermos e delimitarmos, né, essa cultura cabocla, esse povo caboclo que ocupa esse território da Guerra do Contestado. E a Guerra do Contestado acaba sendo, nesse sentido, um elemento de identificação e de unificação desse mesmo povo para o Estado mesmo, propriamente dito, para o Exército, para o restante da sociedade. Porque quando caboclos e caboclas do território do contestado são combatidos durante a guerra, existe nesse momento uma diferenciação muito específica, muito nítida de quem é o habitante do território, o caboclo e a cabocla, quem é o exército, quem são as pessoas que o exército representa, ou que os grandes fazendeiros representam, quem são os povos imigrantes que vão chegando. Então, nesse sentido, a cultura cabocla acaba sendo vista, né, como algo, com todas as suas diferenças, contradições e especificidades regionais dentro desse território, mas acaba sendo visto como uma cultura homogênea. Esse homogêneo eu falo com muito cuidado, entendendo das diversas nuances e diferenças entre vários tipos de caboclos e caboclas no próprio território do contestado. Então, fica fechando esse assunto da identidade cultural cabocla, essa identidade pela qual a gente trabalha, na qual a gente
se permeia, da qual nós somos descendentes e trabalhamos nas comunidades. Então, agora para a gente encaminhar essa terceira parte dessa nossa conversa, desse diálogo, falando um pouquinho das vivências, a gente tem uma vivência muito forte aqui com a comunidade do Taquarussu, comunidade que é liderada pela dona Exanir Prates, e também com o grupo que é coordenado pela Alzira Prates, que é o grupo Renascença Cabocla, que tem vários elementos desses que eu já citei da cultura cabocla, dos quais a gente trabalha, que vai trabalhar com o Pozinho de São João Maria, com as grutas de São João Maria, com a Água Santa, com os saberes vinculados a essas tradições, as tradições joaninas, como define a professora Tânia Belter, que tem a recomendação das almas, enfim, que é um grupo bastante tradicional. E aí eu uso eles como analogia, assim como a gente trabalha com vários outros grupos de recomendadores e recomendadoras de almas, mas vou falar especificamente do caso deles, para amarrar aquilo que eu comecei a dialogar lá no início da nossa aula, que a nossa perspectiva, quando vai trabalhar nessas comunidades, nesses interiores, né, que a gente considera que são nossas comunidades também, que tem a nossa vinculação ancestral e afetiva, a gente trabalha desse ponto de vista da articulação e da mobilização comunitária, da participação, do aprendizado. A gente está lá convivendo e aprendendo o tempo todo. É sempre uma troca, mas se coloca muito nesse lugar do aprendiz, dentro dessa lógica da pedagogia griot, de estar convivendo com mestres, com mestras, com os detentores do saber de tradição oral, e a partir desse convívio, dessa experiência, isso passa pelo nosso corpo, que nós passamos a apreensão desse saber, e aí sim, em determinados aspectos e momentos, na transmissão ou na retransmissão desse saber por ferramentas de arte, por ferramentas de cultura, por ferramentas pedagógicas. Então, nós, como somos um grupo artístico, de mobilização social, mas também um grupo artístico, a gente trabalha esses saberes numa ressignificação em espetáculos de teatro, em contações de histórias. Agora, é importante dizer que quando nós fazemos isso, nós fazemos do ponto de vista de que temos um papel social a cumprir dentro desse contexto, que não é a apreensão desse saber pura e simplesmente, a ressignificação dele por uma obra artística e, por fim, que esse saber circule livremente por diversos lugares, sem que haja um compromisso, que é o nosso compromisso ético e social com essas comunidades. Então, isso também é importante de ser ressaltado, e aí isso fica aqui no diálogo, mas ele acaba se concretizando nas práticas, e aí as práticas são necessárias que caminhemos juntos, que as pessoas que provavelmente, algumas que estão aqui já assistiram nossos trabalhos, que possam, a partir da apreensão, da participação em apresentações também, compreender como isso se manifesta na prática, ou seja, na apresentação, nas atividades em coletivo, nos momentos onde estamos juntos e podemos exercitar essa grande mobilização comunitária e essa vivência, essa forma de viver, esse modo de vida que é estar junto das pessoas. Então, nesse sentido, já encaminhando agora, o que eu quero deixar para vocês aqui como uma atividade, a gente vai trabalhar um processo agora, da disponibilização dessa aula até o momento do nosso encontro ao vivo, eu quero propor para vocês um processo de experiência e de vivência com tradição oral. Como é que isso vai acontecer? De que maneira que a gente vai trabalhar, né, essa tarefa, digamos assim? Eu quero que cada um e cada uma de vocês, a partir desse diálogo que a gente teve aqui, dessa fala, desse conceito de tradição oral, dessa ideia do caboclo e do cabocla, do caboclo e da cabocla, do território do contestado, que vocês identifiquem, próximo a vocês, identifiquem no seu bairro, às vezes até na sua própria família, na sua escola, enfim, no seu território, que vocês identifiquem um saber de tradição oral. Como é que vocês vão identificar esse saber de tradição oral? Esse saber, ele é um saber que é repassado pela oralidade e pela experiência, ou seja, para eu aprender ele, eu não vou ler um livro, eu não vou
eu não vou assistir um filme, num vídeo ou numa música, eu vou vivenciar, eu vou experienciar isso com quem é o detentor, a detentora desse saber. Então, aí a gente, para exemplificar, para ser um pouco mais material, benzimentos, rezas, cantigas, modos de fazer, saberes de toda forma, saberes tradicionais, de lida no gado, de lida no campo, de lida em trabalhos de agricultura, de plantio, de colheita, formas de expressão, seja aí nesse caso sejam músicas, sejam décimas, sejam narrativas orais, né, causos, enfim, qualquer forma de expressão dessa, saberes de toda a espécie também, saberes com relação às questões climáticas, saberes com relação ao mundo, saberes com relação às criações, aos animais, enfim. O importante nesse conjunto de saberes, de fazeres, de formas de expressão, é que vocês estejam com as pessoas que são detentoras de saber, com o mestre, com a mestra, com o detentor de saber de tradição oral. Então, aí é o primeiro passo, a identificação desse saber. Segundo passo é a vivência desse saber, ou do fragmento desse saber. Então, vou dar um exemplo prático. Eu sei aqui que tem uma benzedeira perto da minha casa. Vou lá então, vou lá dar uma proseada com ela, perguntar para ela como é que é o benzimento. De repente, até eu preciso ser benzido, que eu vá lá e que eu seja benzido por ela. Então, fazer isso, fazer uma identificação, fazer um encontro com esse saber. Esse encontro ele tem que ser assim, ele tem que ser presencial, ele tem que ser experienciado, se colocando num lugar de aprendiz, num lugar de ouvinte, num lugar de alguém que vai aprender aquele saber. E aí, de posse dessa apreensão, o que é que a gente vai fazer? A gente vai expressar esse saber no nosso encontro que vamos ter ao vivo. Então, quando a gente for fazer um encontro ao vivo, a gente vai fazer uma expressão desse saber. Eu vou fazer isso também, junto com vocês. Então, cada um vai trazer um saber diferente, e aí a todo mundo vai ser dado a oportunidade de expressar esse saber. Se o meu saber for um benzimento, como eu falei para vocês, eu posso contar como é que foi a experiência, qual era o malefício que eu tinha, se eu fui curado ou não fui, quantas vezes eu fui. Eu vou tratar desse saber falando o nome da pessoa, identificando a pessoa. Aí uma coisa muito importante também com relação a questão da tradição oral, que é o seguinte: a tradição oral ela é de um povo, ela é de uma comunidade, ela tem autores e autoras. Então, ela não é de domínio público. Lembrem lá no começo que quando eu fiz a cantiga, eu referenciei com quem eu aprendi. Então, isso é uma regrinha importante. Quando vocês expressarem o saber, vocês vão fazer referência a com quem vocês aprenderam esse saber. Quem foi que lhes ensinou? De preferência, quem ensinou a quem lhes ensinou, para a gente estabelecer o fio da tradição oral, certo? Então, muito importante. Identificar a expressão de tradição oral, entrar em contato com a expressão de tradição oral, experienciar, e depois expressar essa tradição oral no nosso encontro, sempre fazendo a referência dessa fonte. Essa expressão também tem um último passo aí, que é a materialização dessa expressão. Mais uma coisa. A pessoa me benzeu com galinha de arruda. Traz o galinho de arruda para ser a materialização desse saber. Eu aprendi aqui uma cantiga com alguém, que é uma cantiga do plantio do milho. Traz o milho, traz a semente, traz uma semente de milho. Materializa esse saber, certo? Entendido? Então, são esses 4 passos. Vai ficar depois um documento com tudo isso escrito para ficar mais fácil da orientação. Eu me coloco à disposição para, nesse período, ficar dialogando com vocês, para tirar dúvidas, para conversar, enfim, para que a gente possa manter essa atividade até o momento da nossa aula ao vivo. Gostaria de agradecer a atenção de todo mundo que até agora tem acompanhado, e vou me despedir agora com uma cantiga que eu aprendi lá no meu curso de formação em pedagogia griot com o Márcio Caires, e o Márcio Caires aprendeu com o mestre Dirceu. O mestre Dirceu é um congadeiro de Minas Gerais. Então, eu quero terminar com essa cantiga
é uma cantiga da Pedagogia Griot, e agradecer muito a atenção de vocês. Ô, lua nova, cadê a lua cheia? Ô, lua nova, cadê a lua cheia? Tão chegando os griots para deixar o rastro na areia. Tão chegando os griots para deixar o rastro na areia. Ô, lua nova, cadê a lua cheia? Ô, lua nova, cadê a lua cheia? Tá chegando o contestado para deixar rastro na areia. Tá chegando o contestado para deixar rastro na areia. É isso aí. E viva o povo do contestado, viva os caboclos e caboclas do contestado, os encantados do contestado. E até o nosso encontro. Grande abraço a todo mundo.